A graça e a paz do Senhor Jesus. Queria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35. Marcos 1, verso 35. Diz assim a palavra de Deus, a gente vai ler até o 39, tá? Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expulsando os demônios. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração, irmãos? Antes da gente começar. Pai Celeste, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até este domingo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque muitos de nós temos a consciência de que Tu nos livrou de muitas coisas, ó Pai. E mesmo sem ter consciência dos Teus livramentos, a gente também quer Te adorar, porque temos certeza de que o Senhor tem nos livrado de muitas coisas. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque tudo tem cooperado para o nosso bem, se a gente realmente está dedicado, Senhor, a viver de acordo com o Teu propósito, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque mais uma semana se começa hoje, no dia do Senhor, o Teu dia. O dia no qual nós ouvimos a Tua palavra, adoramos o Senhor e separamos o dia para pensar em Ti, para buscar a Ti, para abrir nossa alma para a Tua presença, Senhor. Por isso nós Te pedimos com todo temor que o Espírito Santo, nosso Deus, possa nos encher profundamente nessa noite. Que Ele torne a Tua palavra viva em nós e que ela siga nos moldando a nossa alma como um vaso, ó Deus Santo, Tu, nosso oleiro, Pai, para que nós sejamos mais semelhantes a Jesus, Senhor. Que no meio, ó Deus, da nossa missão que o Senhor nos dá, dos barulhos que a gente tem contato durante a semana, Senhor, na correria do dia a dia, a gente sempre aprenda contigo, Jesus, o nosso grande modelo que precisamos parar para Te ouvir, para entender o que o Senhor realmente quer de nós. E não mais, ó Deus, mascarar, como muitas vezes fazemos, a nossa própria vontade como se fosse Tua. Nos ensina a Te ouvir, porque Tu és o nosso bom pastor. E nós, como Tuas ovelhas, ouvimos a Tua voz e Te seguimos, Senhor. Nos ajuda nesse exercício, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós Te amamos, Te adoramos, com a convicção de que essa oração será ouvida por Ti e que nós sairemos daqui, ó Deus, mais parecidos com Jesus. No Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos na série, Encontros com Jesus, e hoje, como o presbítero Joel já nos adiantou, nós vamos refletir, conversar sobre encontros com Jesus em meio à missão. E esse texto de Marcos, ele é um texto muito importante para isso. A gente vai desenvolver isso melhor daqui a pouco, porque ele fala de intimidade com Deus e fala também de direção, a direção que Deus nos dá para aquilo que nós temos que fazer. Vocês já perceberam que qualquer bom filme de ação tem um momento de que o protagonista está trabalhando o tempo todo, está fazendo a atividade dele, seja ela qual for, mas tem sempre uma luta, um momento, uma disputa principal que ele precisa viver. E geralmente é quando o filme dá aquela pausa, na ação, e aí você começa a ver o protagonista se preparando para aquele momento. Eu separei aqui algumas imagens, pedi para a América passar. Por exemplo, clássico do cinema, Rocky Balboa, Muitos de nós crescemos assistindo. Não foi, não? Tá bom.
Eu separei algumas imagens do Rock treinando. É uma imagem icônica do cinema, praticamente todos nós já viu, né? Ele correndo ali na Filadélfia, ele treinando soco na carne morta no açougue, treinando com seus líderes ali, com os seus mentores, né? Seu cunhado e tudo mais. Lembro também de Luke Skywalker lá na saga Star Wars, naquele momento que ele começa a se tornar um verdadeiro Jedi, que ele para com o Mestre Yoda, ele vai atrás dele e o Mestre Yoda dá um monte de lição para ele. Inclusive tem até aquela cena que ele fica de cabeça para baixo, com um pé segurando o Yoda. Lembro também, para a gente não ficar só na ficção, do Zico, né? O grande astro aí do Flamengo, meu time. Que era um exímio batedor de falta, decidiu vários títulos para o Flamengo batendo falta, e dizem que o Zico, depois do treinamento, ficava chutando 100 vezes até acertar o gol as 100 vezes para poder se especializar em bater falta. E um outro personagem aqui da vida real que eu separei hoje, no qual eu sou fã também, que é o Michael Jordan, né? Que é o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ele ganhou 6 títulos lá da NBA, ele jogou 8 vezes na década de 90, 8 anos, ficou 2 anos afastado e ganhou 6 das 8 vezes que ele jogou. E porque ele vai jogar beisebol e tal, e quando ele volta para jogar basquete, ele simplesmente treina até nas férias para conseguir ganhar de novo os seus títulos. E consegue ser ex-campeão de basquete da NBA. E todas essas histórias, fictícias ou não, elas nos mostram o quanto é importante o treinamento em nossas vidas. Nós conseguimos êxito quando nós treinamos. Ainda que você acha meio Romário, né? Treinar para quê? O fato é que, de alguma forma, você tem contato com aquilo que você quer obter de vitória, ou de conquista, ou de aperfeiçoamento o tempo todo, ainda que não seja um treino formal, né? Aí o Michael Jordan, com a sua jogada clássica, né? Mostrando a língua e enterrando a bola. Eu acho do Space Jam também o primeiro, né? Então, assim, sempre em tudo que a gente consiga como êxito na vida humana, tem treinamento por trás disso. E na vida cristã, não é diferente também. A gente, lendo as cartas, principalmente, que são mais diretas, né? É uma tratativa mais direta dos apóstolos, que eram os líderes das igrejas, com os demais discípulos, percebemos que o Senhor ali os usa sempre para falar daquilo que ele chama de exercício da piedade. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá falando com Timóteo, seu grande pupilo, chega a comparar o exercício da piedade, lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, com o exercício físico. Ele fala que o exercício físico tem pouca utilidade, mas tem utilidade, né? Eu sei que está um gordinho falando isso para vocês, mas o exercício físico é muito importante, sim, para a nossa saúde. Mas ele fala que o exercício da piedade vai além do exercício físico, porque ele é para a eternidade. E eu fui pesquisar em que sentido Paulo estava falando de piedade, e a palavra do grego e da tradução também do português tem a ver com devoção. Paulo está dizendo para Timóteo que ele precisa constantemente se exercitar na devoção para que ele se torne mais parecido com Jesus, para que ele siga, avance e se torne a imagem e semelhança do Senhor, que é o grande objetivo da nossa vida aqui. E isso não é só Paulo que fala, o apóstolo Pedro vai falar nas suas cartas também, o apóstolo João, praticamente todos os apóstolos falavam bastante dessa questão do exercício da piedade. Hoje a gente chama o exercício da piedade de vida devocional, que é a meditação nas Escrituras, não só o estudo, mas a meditação, a aplicação dela nas nossas vidas diariamente e uma vida de oração também. E na devoção, a oração tem um papel fundamental. Ela é o núcleo de uma vida de devoção. Sem oração não há devoção. E tudo que a Bíblia quer é que as nossas orações partam das Escrituras. E esse é um grande problema, porque muitas vezes a gente ora, não consegue o que a gente quer e não entende por quê.
Jesus sempre deixou claro que Deus nos ouviria e faria o que está pedindo se os nossos pedidos estiverem em conformidade com a vontade de Deus. E para saber a vontade de Deus não há outro lugar para se encontrar, senão na Escritura Sagrada, senão na Palavra de Deus. Eu conheci uma igreja que a reunião de oração deles se chamava Orando com a Palavra. E eu acho maravilhoso esse nome, porque é isso que nós devemos fazer sempre, orando com a Palavra. A partir daquilo que a gente meditou e aprendeu da Palavra, a gente aplica às nossas orações também. E claro, nós sabemos, como cristãos reformados, presbiterianos, que Deus fala através da sua Palavra. Só que quando a gente ora aquilo que a gente está meditando nas Escrituras, Deus ele vai falar através da sua Palavra para aplicar o problema que você está passando. A palavra ela é a origem, ela é a raiz de uma verdadeira vida de oração. E é isso que a gente vê Jesus fazer aqui. Mesmo em meio à missão, Jesus ele separa um tempo para se conectar com Deus. E eu quero fazer um pequeno parêntese aqui. Jesus é 100% Deus e 100% homem. O texto de Filipenses, o apóstolo Paulo vai deixar claro que Jesus, ao vir à terra, ele abriu mão da sua glória. Ele continuou sendo Deus, mas ele veio também para nos mostrar o quão dependente de Deus nós passamos a ser como cristãos, como discípulos dele, a partir dele. Ele fala lá em João, ali naquele meio do Evangelho de João, 13, 14, 15, os capítulos, que quando ele ascendesse, ele ia nos enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, cujo mundo não pode ter, mas que habitaria em nós, por sermos seus discípulos. Por nós termos sido feitos filhos de Deus através dele, o Espírito Santo passaria a habitar em mim e em você, se verdadeiramente nós somos seguidores de Jesus, discípulos de Cristo. E dentro desse esquema bíblico, a gente percebe Jesus vivendo com o Espírito Santo como homem aqui na terra. E quando ele abriu mão da sua glória, ele precisava ser homem para que o sacrifício desse valesse para nós. Mas, por outro lado, nenhum homem seria capaz de fazer o que ele fez, que é entregar pelos pecados daquele que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Então Jesus, no meio da sua missão de pregar o Evangelho, de libertar os cativos, de tudo aquilo que Isaías lista lá no seu capítulo 61, que o Messias faria, ele para e vai buscar a Deus. Isso não é incomum. Navegando pelos evangelhos, a gente percebe constantemente um Jesus que trabalhava, que fazia a obra do Senhor, que cumpria a sua missão, mas que precisava de um tempo para buscar o Pai. Isso não é só porque ele precisava recarregar as energias. Isso é para ensinar a mim e a você também. E é isso que a gente vai refletir sobre. É isso que nós vamos refletir essa noite. Afinal, por que devemos investir tempo tentando nos encontrar com Jesus em meio à missão? Vamos destrinchar esse texto que lemos para a gente poder entender o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Antes, eu quero falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. Ele é o primeiro dos evangelhos a serem escritos. Ele não é um dos primeiros livros do Novo Testamento, porque boa parte das cartas de Paulo já haviam sido escritas, né? Mas Marcos é o primeiro evangelho. É a primeira vez que um discípulo de Jesus se empenhou em escrever, em relatar a vida dele. Ele é um dos evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que têm muitos fatos em comum entre eles, que é Mateus, Marcos e Lucas. Quando você lê em sequência, você percebe isso claramente. E João já é bem diferente, né? Já foi escrito num tempo muito posterior e é bem diferente dos outros três. Mas Marcos, muitos estudiosos e teólogos acham, inclusive, que Marcos é a fonte para que Mateus e Lucas escrevessem os seus evangelhos também. Isso acontece porque Marcos ele foi discípulo do apóstolo Pedro. Lá em Atos, a gente percebe que João Marcos, é o mesmo Marcos que eu estou falando, que escreveu o evangelho aqui em questão. Ele caminhava com Paulo e Barnabé, ele provavelmente era um primo de Barnabé. E houve um desentendimento, Paulo não quis mais caminhar com eles, e há aquela ruptura lá de Atos 15, né, entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos.
e Marcos passa a caminhar com Pedro. E ouvindo as histórias que o apóstolo Pedro contava para ele, ouvindo as histórias que os outros cristãos ali da igreja primitiva que ficaram em Jerusalém e não foram em missão, contava para ele, ele foi escrevendo o seu evangelho. Só que Marcos, ao escrever o seu evangelho, ele tinha uma intenção clara. Ele queria escrever o seu evangelho para evangelizar os romanos. Por isso Marcos dá muita ênfase num Cristo que é rei, num Cristo que está o tempo todo expulsando o demônio, fazendo milagre, pregando, né? Se você lê o Evangelho de Marcos, você pode até pensar, caramba, Jesus não parava, né? Dá até uma canseira, porque ele está sempre fazendo alguma coisa, sempre expulsando um demônio, sempre curando alguém, sempre pregando a palavra para alguém, sempre dando um conselho. Os outros mostram um Jesus mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Tem até a passagem do barco, ele estava literalmente dormindo. Mas Marcos não. Ele precisava escrever as ações de Jesus, porque os romanos eram um povo, né, muito ligado às questões dos feitos. Roma foi o maior império que já existiu. Existem coisas que Roma construiu naquela época, há 2000 anos atrás, que até hoje são usadas na Europa como estradas e arquiteturas e por aí vai. Então Marcos ele precisava mostrar um Jesus que faz, que é gente que faz, como diz aquela propaganda antiga que tinha. E ele está o tempo todo narrando Jesus fazendo alguma coisa. Entender isso é muito importante para a gente, porque esse texto mostra um dos raros momentos que Marcos narra um Jesus que para. E é curioso porque ele narra um Jesus que para, mas mostra os apóstolos correndo atrás dele, né? Procurando saber aonde ele estava o tempo todo ali. Mas ele estava orando, ele estava buscando ao Senhor. Ele estava colocando diante do Pai seus pensamentos, os seus objetivos, aquilo que ele pensava em fazer com os seus discípulos e com o seu ministério ali naquela região da Palestina. E o curioso também da gente perceber, e o muito importante para a gente hoje também, é que os últimos versículos que nós lemos nesse trecho que separamos, nessa perícope aí de Marcos 1, 35 a 39, Jesus, ele dá a Pedro e aos outros que foram procurá-lo ali uma direção nova. Ele começa a falar de pregar os povos vizinhos ali, na Galileia, principalmente. A Galileia não era um povo judeu puro, né, etnicamente falando. Ele começa a falar de expandir o seu ministério, pregar para outro tipo de pessoas, para outros povos que ficavam ali ao redor de Judá, né, da Judéia, como chamavam os romanos naquela época. E claramente, essa direção que Jesus toma, ensina para os seus, é uma consequência do tempo de oração que ele se submeteu. Porque se você pegar o texto anterior, você vai ver que a direção geográfica que eles estavam tomando não era essa, era bem diferente. Mas ele se reclusa, ele passa um tempo de oração. E aí ele tem uma direção do Espírito Santo, de Deus, Pai, para ir para outro lugar. E Jesus, nesse momento, ele se encontra com Deus em meio à sua missão. Só que esse Jesus, ele ressuscitou, ele foi morto, sepultado e ressuscitou. E ascendeu aos céus. E tomou de volta toda a sua glória. E é Deus, está à direita de Deus Pai, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E reina, obrigado, irmão, e reina sobre todo o universo, porque ele é Deus. Então, quando Jesus se conectava com o Pai, para poder entender para onde ir com a sua missão, ele passa a nos ensinar que não é só isso que nós devemos fazer, mas primeiro nos conectar com ele. Afinal de contas, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele.
Sei que a gente vive num mundo que a gente ouve o tempo todo que há muitos caminhos para Deus. Já vi uma pessoa falar literalmente isso, um intelectual famoso. Não foi qualquer pessoa. Mas o que a Bíblia diz é que Jesus é o único caminho até Deus Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que a Bíblia diz é que Jesus abriu mão da sua glória e veio para cá ser homem, suar no calor, ter fome, ter sono, ficar cansado, porque ele queria se entregar para que o meu e o seu pecado fosse pago naquela cruz. E aí sim, através dele, a gente pudesse se reconectar com Deus. Porque nós, a humanidade, a nossa raça, a nossa espécie, estávamos separados de Deus. E vivíamos como inimigos de Deus. Ainda que a gente tivesse uma vida que realizasse algumas benfeitorias, ainda que fizéssemos coisas boas para alguém, espiritualmente nós estávamos afastados de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai falar na sua carta aos Coríntios que Jesus vem para nos reconectar com o Senhor, para nos reconciliar com Ele. Para que nunca mais a gente dependesse de homem algum, como era no Antigo Testamento, na figura do sacerdote. Para que nunca mais os nossos pecados tivessem força suficiente para trazer um abismo de distância entre Deus e nós de forma definitiva. Para que nunca mais, no nome de Jesus, eu e você vivêssemos como órfãos espiritualmente. Porque através de Jesus, nós ganhamos um Pai. E um Pai que não pode nos decepcionar, um Pai que não pode mentir para nós, um Pai que não pode errar a medida daquilo que Ele quer nos consertar quando nos coloca em provação. Um Pai perfeito. Um Pai que te conhece melhor do que a você mesmo. Um Pai que, como diz o Salmo 139, te criou, te preparou desde o ventre da sua mãe. Te teceu, que é o verbo que Davi usa ali. Um Pai perfeito. E Jesus, ao parar o que estava fazendo e buscar esse Pai, Ele nos mostra que nós precisamos buscá-lo também no meio da nossa missão. Para que Ele nos leve até o Pai. Para que o Espírito que habita em mim e habita em você pudesse completar as nossas orações, porque lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo fala que nem mesmo orar como convém nós sabemos, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí você pode ter camiseta cristã, tatuagem cristã, usar o que você quiser com o nome de Jesus, e se o Espírito Santo não habita em você, de nada adianta. Porque Ele é a única marca, Ele é o selo que garante que nós realmente estamos em Cristo. E por estarmos em Cristo, estarmos com o Pai. E a Trindade está completa aí, nesse esquema que a Bíblia nos expõe. Por isso, nós precisamos constantemente nos encontrar com Jesus em meio à missão. Porque é a única forma de sermos fiéis através de uma vida de oração. Se você analisar as Escrituras, claramente a gente vai perceber que nós, a Igreja de Cristo, somos herdeiros da que nós chamamos de missio Dei na teologia. A missio Dei é a missão de Deus. A missão que a igreja cumpre não é dela. A igreja é um instrumento de Deus para realizar a sua missão. Quando Paulo fala, texto que eu já citei, que Jesus veio nos reconciliar com o Pai e que nós herdamos o ministério da reconciliação, ou seja, nós temos poder vindo do Senhor de reconciliar outras pessoas com Ele também, porque nós fomos reconciliados através de Jesus. E praticamente todos nós aqui nos convertemos porque alguém pregou o Evangelho para a gente. Ainda que tenhamos nascido na igreja,
Ou seja, alguém que foi reconciliado com Jesus, pregou o evangelho para você se reconciliar com Jesus e reconciliar outros com Jesus também. E ainda que a gente viva isso de forma clara e objetiva na nossa mente, como igreja, nós precisamos sempre buscar o Senhor para entender que rumo Ele quer que nós possamos tomar na sua missão. Porque o que Jesus quer de nós não é só que sejamos uma igreja cheia. O que Jesus quer de nós não é só que sejamos pessoas capazes de entender toda a teologia. Há uma frase muito popular no meio cristão que fala que o maior teólogo que existe é o próprio Satanás, porque ele conhece a Bíblia de cabo a rabo melhor que nós, para poder negá-la. E tem uma frase que minha mãe sempre diz para mim, até hoje ela fala, que no inferno vai ter muita gente com Bíblia na mão. Porque não é sobre o que você conhece sobre a Bíblia só, né? Claro que você tem que conhecer, mas é também o que você aplica daquilo que você conhece na sua vida. E Jesus não está preocupado só em sermos uma igreja cheia, ou sermos cheios do conhecimento da sua palavra. Acima de tudo isso é importante, a gente tem que buscar assim ser. Que é claro que a qualidade dos discípulos que compõem uma igreja é o que importa, mas a gente pode ser uma igreja cheia com discípulos de verdade de Jesus também. Mas o que Jesus mais quer, o que o Senhor mais requer de nós é a fidelidade. Se você ler Apocalipse 2 e 3, o capítulo 2 e o capítulo 3, que conta a história lá das 7 igrejas da Ásia Menor, que João pastoreava como bispo, a gente percebe que Jesus sempre chama a atenção delas para que elas sejam fiéis. E a maior igreja que tem ali, a mais poderosa, que é a igreja de Éfeso, perdeu o seu primeiro amor. E ela é exortada por isso. A exortação de Jesus é tão séria, que ela é uma das igrejas que não existem mais daquelas 7. Éfeso hoje é uma cidade na Turquia extremamente muçulmana, onde não há igreja cristã praticamente. Isso porque a igreja de Éfeso conhecia bem Jesus, conhecia bem a sua palavra. Mas ao perder o primeiro amor, ela foi perdendo a fidelidade que ela tinha ao Senhor. Em contrapartida, a igreja de Esmirna, que era uma igreja bem pobre, que não tinha o poder de Éfeso, que não tinha quantidade de membros da igreja de Éfeso, é uma igreja que Jesus exalta exatamente por ser fiel, mesmo sendo profundamente perseguida pelo diabo ali naquele lugar. Acima de tudo, não importa o sucesso que a gente possa vir a ter como igreja, o que o Senhor quer é que sejamos fiéis. Eu gosto muito do texto de Atos 13, versículo 1 ao 3, porque ela mostra a maior igreja da era primitiva ali do cristianismo, da antiguidade, desse tempo que a Bíblia relata, que era a igreja de Antioquia, na Síria, que vai virando ali o centro do cristianismo naquele momento. E mostra que aquela igreja, cujo tudo estava dando certo ministerialmente falando, uma igreja cheia, uma igreja poderosa, uma igreja que buscava a palavra de Deus, ela mostra que os seus líderes se reuniam constantemente para buscar o Espírito Santo e orar. Eles não estavam satisfeitos com o sucesso que eles estavam obtendo por Jesus ali naquele momento. Eles continuavam a buscar, a orar ao Espírito Santo para entender o que Deus queria além daquilo que estava acontecendo. E o resultado disso foi que o Espírito Santo manda aqueles líderes separarem 2 dos melhores líderes que eles tinham, que é Paulo e Barnabé. E eu acho que dispensa comentários quem são esses 2. E sabe qual é o resultado daqueles líderes buscarem a Deus, obedecerem ao Espírito, serem fiéis àquilo que eles estavam falando, não caírem na tentação de achar que Deus estava querendo desfalcar a igreja deles, que estava dando super certo?
Porque Paulo e Barnabé não era sobra, não era xepa que tinha na igreja, pelo contrário, eram dois dos melhores discípulos que tinham ali. E o Senhor, pensando no reino, manda separar os dois para que eles comecem a viajar e pregar o Evangelho. E o resultado disso é eu estar aqui pregando hoje, é vocês estarem louvando a Deus, orando ao Senhor, adorando a Ele também. Porque foi Paulo e Barnabé que mais efetivamente na igreja primitiva pregaram o Evangelho para os outros povos a não ser os judeus. Todos os apóstolos fizeram isso, mas muitos de nós aqui provavelmente só pensam em Paulo e Barnabé quando pensam em missão, expansão do Evangelho aos povos gentios que somos nós, os não-judeus. Tudo isso começa com um grupo de irmãos que, mesmo dando tudo certo na sua comunidade, continuam buscando incessantemente o Senhor, entendendo o que Ele quer, se dedicando à oração para ouvir a voz do Espírito Santo, para entender que Deus tem mais do que aquilo que eles já estavam fazendo de bom. Eles não se conformaram. E a oração foi a arma que eles usaram para poder entender com maior profundidade o que Deus tinha para eles. Porque, irmãos, Deus é poderoso para fazer pessoas nascerem do chão dessa igreja se Ele quiser agora. O próprio João Batista vai falar para os fariseus que Deus podia transformar pedras em pessoas, em filhos de Abraão, se Ele quisesse. Mas Ele quer que nós, aqueles que já foram alcançados por Ele, sejamos fiéis a Ele. E fidelidade tem a ver com relacionamento. Nós somos fiéis com aqueles que nós nos relacionamos. Ou com as coisas, né? Existem pessoas que são fiéis ao seu time de futebol, por exemplo. Mas há um relacionamento. E relacionamento com Deus não existe sem oração. E é isso que Jesus nos ensina nesse texto. Mesmo pregando, curando, expulsando o demônio, ele sempre ia se relacionar com Deus e entender que direção ele tinha que tomar. No final dos evangelhos, nós nos deparamos ali com a paixão de Cristo, né? O início da paixão, com a famosa oração de Jesus ao Pai: Pai, se for a tua vontade, afasta esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. E Jesus, ele não tira do nada o que ele precisava fazer. Ele sabia que era o Messias, sabia de todas as profecias que o Antigo Testamento apontavam para ele, que ele precisava entregar a sua vida para nos salvar do pecado. E ele orava para entender qual era a hora certa. O tempo todo, Jesus exorta os seus discípulos falando que não é a hora. O primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou água em vinho, ele fala para sua mãe: que tenho eu contigo, mulher, não chegou a minha hora. Mas ele estava sempre buscando a Deus em oração. Uma oração que saía do entendimento da palavra que ele tinha, para aprofundar o relacionamento que ele tinha com Deus e entender que hora era aquela que ele precisava fazer o quê. Quando a gente entende que a oração, ela não é um sacrifício, ela não é só um mandamento, mas ela é um privilégio que nós temos. Porque a Bíblia diz que Deus não ouve a oração de qualquer um. A Bíblia diz que Deus ouve a oração dos seus filhos quando são feitas em nome de Jesus. E eu e você temos o privilégio de entrar na presença de Deus no nome de Jesus e se relacionar com Ele, e orar a Ele, e se comunicar com Ele, e falar com Ele, e abrir o nosso coração para Ele. E aí sermos transformados. E através de nós, Ele poder nos transformar outras pessoas também. Só que a gente é tão pecador que muitas vezes a gente trata a oração como um dever.
como um sacrifício. Às vezes até como um favor que está fazendo para Deus. Mas a oração é um privilégio. Ter as nossas petições ouvidas pelo Pai é um privilégio que só aqueles que são discípulos de Jesus, feitos filhos de Deus nele, têm. A gente precisa aprender a valorizar isso. A gente precisa fazer isso constantemente. Porque todo grande discípulo de Cristo na história, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas, os missionários, todos eles têm algo em comum: uma vida profunda de oração. Muito me impacta quando eu ouço relatos de que o museu que homenageia a vida de John Wesley lá em Londres tem 2 buracos que os joelhos dele trouxeram ao redor dos anos, estando que ele orava ali no cantinho dele de oração. E eu? E você? Você tem um canto de oração? Eu aprendi e tenho, né? Eu uso lá o meu canto para decorar e lembrar das coisas que eu tenho que orar e estudar também. E o que o Senhor quer de nós é isso. Que a gente treine, que a gente exercite a oração. Por isso que ter um canto, um momento, um dia, na verdade dia tem que ser todo dia, mas um momento do dia, na verdade, para ter um tempo de intimidade com Deus e de busca de oração, como Jesus fazia, como a gente leu no texto, é fundamental para nós. Porque nós precisamos de disciplina. Nós precisamos de exercício. Por isso o exercício da piedade que os apóstolos tanto nos ensinam. Por isso Jesus está ensinando a eles ali a disciplina da oração. Ele largava tudo que ele fazia, ia para o canto dele e orava ao Pai. Para se encontrar com Deus. Para que nós hoje possamos ter o nosso canto e buscar a Jesus, no nome dele, e se conectar com o Pai. E entender o que a gente está fazendo da nossa vida, o que a gente deve fazer, se estamos seguindo o caminho certo que Jesus quer de nós. Por isso que muitos de nós começam fazendo coisas e depois quer meio que obrigar a Deus a abençoar. Não é isso que a gente tem que fazer, ao contrário. A oração é a primeira e a última coisa que um cristão deve fazer nessa vida. Estudem a vida dos mártires. Tem a história de Estevão, por exemplo, na Bíblia. A última coisa que ele fez foi orar. A última coisa que Jesus fez antes de morrer foi orar ao Pai, pedindo que perdoasse aqueles que estavam entregando na cruz. Oração não tem que ser quando você está para ser assaltado na rua, quando acabou o dinheiro e os boletos ainda estão ali aos quilos para você pagar, quando seu casamento vai mal, e provavelmente ele vai mal porque você não tem uma vida de oração, nem a sua esposa ou o seu marido. A oração não tem que ser o último recurso, ela tem que ser o recurso constante. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o último também. É isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Mas afinal, para a gente concluir, por que devemos investir tempo tentando nos encontrar com Jesus em meio à missão? Porque nossas vidas não são projetos nossos, mas projetos do Senhor. Eu falo isso muito lá em casa para a Ione. Eu posso estar fazendo errado, mas eu mesmo não tenho o direito de interromper o projeto de Jesus que eu sou. Então eu vou acertar em algum momento porque eu estou buscando Ele. Porque é exatamente quando tudo vai bem que somos mais tentados a confiar apenas em nossos instintos, conhecimento e vontade. Nós somos mal acostumados. Quando está dando tudo certo, a gente está muito mal, começa a orar, as coisas começam a dar certo. E aí a gente começa a esquecer que só está dando certo porque a gente está buscando a Deus. E começa a achar que a gente tem algum mérito nisso.
que alguma coisa brilhante que você pensou e fez que mudou as coisas. O sucesso, às vezes, funciona como um veneno na nossa mente. E a gente esquece que só estamos tendo sucesso porque Jesus está conosco. Quando os apóstolos vão, todos alegres, né, falar com Jesus que expulsaram o demônio e pregaram o evangelho, ele fala: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O verdadeiro sucesso, ele vem quando a gente está tendo uma vida plena com Deus. E não é o sucesso que você quer, mas é o sucesso que você precisa muitas vezes. Nós buscamos a Jesus porque nossa vida só faz sentido quando nos relacionamos com o Senhor. Não faz sentido ser bem-sucedido na missão sem ser profundamente íntimo de Deus, do Deus dessa missão. O Senhor não está preocupado no fato da gente chegar no objetivo que a gente tem. Ele está preocupado no caminho que nós tomamos nesse objetivo também e no como nós vamos chegar. Existe uma frase na Bíblia que ela impacta muito a minha vida e nesse tempo que eu estou vivendo eu tenho pensado muito nisso mais ainda. Lá em Eclesiastes, que fala que melhor é o fim de todas as coisas do que o seu início. E às vezes a gente fica pensando muito no início. Caramba, eu comecei muito bem. Mas e o final? Se estamos alegres, oremos. Se estamos tristes, oremos. Se estamos iracundos, oremos. Se estamos saudáveis, oremos. Se estamos doentes, oremos. Oremos, oremos e oremos. Ao acordar, ao dormir, ao se alimentar, ao se relacionar com Deus, com as pessoas, oremos. Em todo o tempo, oremos. Eu quero deixar algumas frases aqui para a gente refletir. 3 frases aqui do pastor A.W. Tozer, pastor do século XX. Eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou a oração? Ele então respondeu: o que é mais importante para um pássaro, sua asa direita ou sua asa esquerda? Orar, orar e orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Qualquer sermão que não nasce da oração não é mensagem de Deus. Não importa como aprendeu o pregador. Por último, a frase de Billy Graham, que dispensa comentários, todos nós conhecemos: Satanás pode até zombar do nosso conhecimento teológico e de nossos sermões, mas ele treme diante das nossas orações. Eu quero te deixar um desafio. Nessa semana, tire momentos do seu dia para ler o texto bíblico da sua preferência, medite nele e ore a partir dele, buscando o Espírito Santo. E compartilha com o irmão, com uma irmã, com o pastor, como foi essa experiência. Amém? Amém.